aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William. Trabalharemos a disciplina de matemática no 9º ano. Antes de iniciarmos a aula, eu tenho alguns recados para vocês. O primeiro, não esqueça de acessar o Classroom, realizar a atividade proposta, né, e garantir a sua presença. Segundo aviso, caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire os seus materiais para que você possa acompanhar as nossas aulas também. E terceiro aviso, caso você tenha dúvidas em alguma coisa, entre em contato com o seu professor, para que ele possa fazer essa mediação e te ajudar a resolver os seus problemas, ok? Então, na aula passada, o que nós vimos? Função quadrática, ponto máximo e ponto mínimo, ok? Para essa aula, nós trabalharemos com razão e proporção. Vamos começar então com uma historinha aí, né? Em uma de suas viagens ao Egito, Tales foi desafiado a determinar a altura da pirâmide de Quéops. Então aqui temos a imagem da pirâmide, né? E o que ele usou para fazer isso? Ele usou o seguinte, ó. Ele sabia que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada pela pirâmide, então ele tem a altura da pirâmide e a sombra projetada da pirâmide em determinado momento do dia, né? Era igual à razão entre a altura do bastão, aí ele andava com o bastão lá, né? E o comprimento da sombra projetada pelo bastão. Então bastou ele fazer os cálculos. Então o que ele pensou? Ele falou, bom, o que eu consigo mensurar da pirâmide, né? Consigo medir a sombra dela, a altura dela, né? Não vou conseguir medir, mas a sombra da pirâmide eu consigo. Então ele foi lá e mediu a sombra da pirâmide. E o bastão, como é menor, ele também consegue medir o bastão. E aí, o que ele faz? Ele também consegue medir a sombra do bastão, porque é fácil fazer isso, né? Então ele usou proporção. Falou, bom, uma pirâmide dessa altura projeta uma sombra assim, e o bastão, que é menor, vai projetar uma sombra menor, então ele vai utilizar a proporção para resolver essa situação aí, né? Sempre que comparamos duas quantidades ou duas medidas por meio de uma divisão, o quociente dessa divisão recebe o nome de razão, né? Então eu tenho duas medidas. Eu vou conseguir o quê? A altura e a sombra. Eu consigo uma razão. Aí o que é a minha proporção? A minha proporção é quando eu comparo, né, duas razões. Aí na comparação de duas razões eu tenho uma proporção. Bem, vamos aí ver a definição, né? Para que você saiba, vou conseguir identificar isso ou não. Então é nisso que a definição te ajuda, né? Você faz a leitura, você tem a definição na cabeça, consciente disso. O que você vai fazer? Identificou uma situação, você fala, pô, isso aqui parece com aquela definição que eu conheço. Então, olha só, a razão entre dois números, A e B, com B diferente de zero, aí você pensa, mas por que esse B tem que ser diferente de zero? O B tem que ser diferente de zero porque o B ocupa a posição do denominador, né? Como o B ocupa a posição do denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, isso é outra informação bem importante para você. Nessa ordem, porque A primeiro e B em segundo, então o A vai em cima e o B vai embaixo, é o quociente A sobre B. Então, no dia a dia, há várias situações em que empregamos o conceito de razão. Isso aí acontece em diversas situações. Vejamos assim, velocidade média, né? E o que a leitura é importante para você? Porque você precisa entender o que você está lendo. Então, velocidade média. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la, né? Então você tem uma razão, né? Não adianta você ir muito rápido em determinado trecho, no outro trecho você para, né? Aí você vai contando o tempo, a distância é a mesma. Então seria interessante você trabalhar devagar, mas de forma constante. Então isso que você tem como ideia de velocidade média. Não sei se foi bem claro, mas esse é o conceito que eu uso sempre. Tá bom? Então, velocidade média, distância dividida por tempo. Considere um carro que percorre uma distância de 130 km em 2 horas. Determine a velocidade média desse automóvel.
distância dividida por tempo. Então veja, ele demora 2 horas para percorrer uma distância de 130 quilômetros. Esse é o tempo que ele gasta, 2 horas, e a distância que ele percorre, 130 quilômetros. A velocidade média desse carro é determinada pela razão. Distância dividido pelo tempo. O que eu tenho como resposta? Eu tenho como resposta 65 km por hora. 65 km por hora significa o quê? Significa que a cada hora eu ando 65 km. Essa é a minha leitura, né? Quando eu vejo uma velocidade expressa dessa forma aqui. Né? Nós temos várias situações onde eu posso, eu poderia pensar em metro por segundo. Quantos metros eu ando em tantos segundos? Né? É uma outra forma também e bem usual, né? O pessoal do ensino médio aí conhece bastante, né? Velocidade média em metros por segundo, em quilômetros por hora. Isso aí são spoilers do futuro. Aí. Então vejamos o seguinte, ó. Primeiro quiz para você. Se esse carro mantivesse a mesma velocidade média, quanto tempo levaria para percorrer 260 km? Qual é a mesma velocidade média? Velocidade média de 65 km por hora, ok? É rapidinho e nós já voltamos. Então, espero que você tenha acertado, né? O que você vai pensar? Bom, na primeira hora, o pessoal do estúdio aqui já tá dando, tá colocando aí as respostas aí, né? Então veja, ó, na primeira hora você tem 65 quilômetros. Aí na próxima hora você percorre mais 65, você já percorreu 130. Você gastou 2 horas para percorrer 130 quilômetros, mas você precisa de 260. Então veja, se esse carro mantivesse a mesma velocidade média, quanto tempo levaria para percorrer 260 km? Distância dividido por tempo. Qual que é a distância que ele precisa? 260. O tempo é o que a gente vai determinar aqui e ele tem uma velocidade média de 65. O que a gente faz? Ó? O tempo vem multiplicando 65 e o 65 passa dividindo o 260. E aí nós temos um tempo de 4 horas, ok? Então, se esse carro mantivesse a mesma velocidade média, quanto tempo levaria para percorrer 260 km? Ele percorreria 260 km em 4 horas. Segundo para você aí, ó, se esse carro mantivesse a mesma velocidade média, quanto tempo levaria para percorrer 390 km? E aí, mais um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, se você usou como base o exemplo anterior, né, o único detalhe que você precisa se atentar é o seguinte: quando você anda 130 km, você gastou 2 horas, porque a velocidade média é de 65 por hora. Né? Então, a cada 2 horas ele vai andar 130 km. Né? Então, vejamos aí como é que você deveria ter feito. Se esse carro mantivesse a mesma velocidade média, quanto tempo levaria para percorrer 390 km? 390 vai ocupar a posição da distância, a velocidade média é 65, o tempo vem para cá multiplicando 65, e o 65 desce dividindo o 390. 390 por 65, tempo igual a 6 horas. Certinho, gente? Se esse carro mantivesse a mesma velocidade média, quanto tempo levaria para percorrer 390? 6 horas, né? 390 quilômetros em 6 horas. Bem, razão e proporção. Mantendo a mesma velocidade, se dobrássemos a distância, a quantidade de horas também dobraria. Então, essa é a ideia da proporção, né? Aumenta aqui, aumenta o outro também. Se triplicássemos a distância, a quantidade de horas também seria triplicada. Neste caso, dizemos que as grandezas, distância e tempo são proporcionais. Né? E abri um parênteses aqui para falar, nesse caso aqui, nessa situação, a gente está trabalhando com elas diretamente proporcionais. Né? Eu aumento uma coisa e aumento a outra também. Aumento a distância e eu aumento o tempo. Ok? Mas existem grandezas que trabalham de forma diferente. Bem, razão e proporção, né? Eu tenho aqui 130 por 2, 260 dividiu por 4, 390 dividiu por 6, né? Então, estou dobrando esse aqui, eu dobro o denominador também. Triplico 130, 390, triplica o 2, que vai para o 6. E aí, reticências aqui, porque nós temos infinitas razões semelhantes a essa, ou equivalentes no caso. Razão e proporção. 4 números A, B, C e D não nulos, né, diferentes de zero, é isso que o termo não nulos significa, forma nessa ordem uma proporção, quando A está para B, assim como C está para D. Então, eu tenho 4 números ali. Dizemos que A e B são proporcionais a C e D. E aí, a gente tem a primeira aplicação de razão, que é comparar 2 segmentos, 2 medidas, tá bom? Vamos calcular a razão entre o segmento AB e CD. O AB, na nossa régua aqui, tem quantos centímetros? Tem 3 centímetros. E o CD tem quanto? Tem 6 centímetros. Nesse caso, né, completando aqui, o meu AB é 3 centímetros e o CD 6 centímetros. Quando eu tenho AB dividido por CD, 3 por 6, que é igual, simplificando essa fração, eu encontro meio, correto? O que eu vou dizer? Que AB, que é o que estava em cima, que é menor, né, é metade do segmento CD. Então, essa é a leitura, essa é a interpretação que eu tenho para essa situação. Ok? Então, de volta na nossa definição. A razão entre 2 segmentos é igual ao quociente entre os números que expressam as medidas desses segmentos, consideradas numa mesma unidade. Então, lembra que eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Isso é bem importante, tá? Se eu trabalhar com unidades diferentes, eu posso ter resultados que são verdadeiros, né? Mas eu não consigo causar para eles uma interpretação que eu gostaria. Né? Eu não vou conseguir extrair deles a resposta para o meu problema proposto. Então, cuida para você trabalhar sempre com a mesma unidade. Ok? E aqui, ó, em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassouras, cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, é de menos de um centímetro, né? 0,6 centímetros aqui. Sabendo que a distância real entre essas duas cidades é de 57 quilômetros, qual foi a escala usada nesse mapa? Né? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem e aí nós já voltamos com a solução.
Então, voltando aqui, ó, né, nossa escala, e é a pergunta do exercício, o que eu preciso saber? Que eu não posso trabalhar com medidas diferentes, tipo centímetro de um lado e quilômetro do outro, né? Isso é o meu conselho para vocês. Então pensa aqui, ó, 57 quilômetros eu vou transformar em centímetros. O que eu faço? 57 multipliquei por 1000 primeiro, eu chego em metro. Depois multiplico por 100 e de metro eu vou para centímetro, ok? Escala, medida no desenho, dividido pela medida real. No desenho, eu tenho 6 décimos ali, dividido por 5.700.000. Realizando aí, aqui o que aconteceu? Ó, multiplica por 10 em cima, eu fico com 6, só que eu também tenho que multiplicar por 10 embaixo, ok? Por isso eu passo de 5.700.000 para 57 milhões. Então essa é o que a gente faz aí para melhorar a simplificação, melhorar a tua divisão aí. Dividindo por 6 em cima e dividido por 6 embaixo, o que eu encontro? Eu encontro a minha escala. E a minha escala é sempre representada, se você olhar nos mapas aí no livro de geografia, de história, você vai ver a tua escala representada em 1, é a primeira unidade aqui, que representa o tamanho que você tem no desenho, e aqui a medida real. Então aqui 1 para 9.500.000. O que eu sei disso? Qual a interpretação que eu preciso dar? Eu preciso dizer o seguinte, ó, 1 centímetro no mapa é igual a 9.500.000 centímetros no tamanho real. Se você quiser, você pode converter esse 9.500.000 centímetros, né, que não fica um número muito agradável de trabalhar, você pode converter ele para quilômetro, né? Então a tua conversão ali, eu sempre uso isso aqui, né, de quilômetro, né? Quando eu converto para metro e depois eu trabalho na conversão para centímetro. De quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1000. De metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Por que isso? Porque 1 metro tem 6 centímetros, né? E 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, por isso eu faço essa multiplicação. Só que agora, eu preciso voltar de centímetro para metro. Se de metro para centímetro eu multipliquei por 100, caminho inverso, a minha operação também vai ser invertida. Então, eu vou dividir por 100. E de metro para quilômetro, eu vou dividir por 1000. Ok? E ali nós temos 9.500.000, certo? Primeira divisão por 100. Eu posso só simplesmente tirar 2 zeros. Então, eu já estou aqui, em metro. Agora eu tiro mais 3. Só que não tem. Bem tranquilinho aqui. 95 quilômetros é igual a 9.500.000 centímetros. Ok? Então, eu posso dizer que 1 centímetro no mapa é igual a 95 quilômetros no tamanho real. Correto? Exercício número 2. A sombra de um pequeno prédio de altura B mede 2 metros. A criança, cuja altura mede 120 centímetros, tem sombra medindo 20 centímetros. Calcule a altura do prédio. Então, o que você vai trabalhar? Vai trabalhar com uma proporção também. Ok? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem e nós já voltamos aí com a solução.
Ok, gente? Voltando para a solução, eu vou dar uma simplificada nesse desenho, ok? Como? A altura do prédio, coloquei só uma barra aqui. A altura do prédio eu chamei de x, sombra do prédio eu tenho 200 centímetros. Por que isso? Né? Lembra que a sombra era de 2 metros? Eu converti metro em centímetro. A altura do menino, 120 centímetros, e eu tenho a sombra do menino por 20 centímetros, ok? Então, ó, primeira proporção que eu vou escrever. A altura do prédio está para a sombra do prédio, assim como a altura do menino está para a sombra do menino. A gente vai passar aqui, ó, 120 dividido por 20. Eu tenho 6 como resposta. E aqui eu mantive, né? Essa igualdade, x sobre 200, x sobre 200. Agora o 200 passa multiplicando esse 6. X vai ser igual a 6 vezes 200. X é igual a 1.200 centímetros. Mas só que lembra que você não diz, você não informa alguém sobre a altura de um edifício, né? Você tem que usar uma medida mais adequada, né? Que facilite a tua leitura, que facilite a tua comunicação. Então, por isso, existem as conversões de quilômetro para metro, de metro para centímetro e vice-versa. Então, aqui, ó, eu tive a altura do prédio, que era representado por x, como 1.200 centímetros. Então, eu vou converter isso para metro. E daí, lembrando da nossa tabelinha de conversão aqui, né? Como é que eu converto de centímetro para metro? Divido por 100. Então, nesse caso, vou dividir aqui o meu 1.200 centímetros por 100 e eu fico com 12 metros. Né? Então, o prédio tem 12 metros de altura. Exercício 3. Se o retângulo ABC e BCEF, ABCD e BCEF são semelhantes a AD, se os retângulos ABCD e BCEF são semelhantes, e AD mede 1 e AF mede 2, e FB mede x, então x vale. O que eu vou precisar fazer aqui? Ó? Primeiro, está dizendo que esse retângulo maior, que contém essa partezinha dentro, né, é semelhante a esse retângulo que está aqui. Ó, né? Então, ABCD, ABC e D, é com toda essa parte aqui, ele é semelhante a qual? Né? BCEF. BCEF. E aí eu preciso determinar essa largura x. Se eles são semelhantes, eu vou comparar, ok? Então, um tempinho para vocês copiar, bem rapidinho, e nós já voltamos com a solução também.
Então, esse exercício ele não é muito direto, né? Então, por isso que ficou um tempinho bem curto para vocês copiarem. E agora, nós vamos para a interpretação dele. Veja o seguinte, ó. Agora eu vou desmontar um pouco essa figura, ok? Peguei só essa primeira aqui, né? E aí eu coloco as medidas dela. Aqui mede 1 e aqui mede 2 mais x. Por que aqui mede 2 mais x? Olha só, de A até F mede 2. Né? Caso você tenha feito alguma confusão no teu desenho aí, conserta lá. Né? De A até F mede 2 e de F até B mede x. Então, por isso, eu fiquei com 1 e 2 mais x aqui. Agora eu vou analisar o próximo. Só que percebe que ele está nessa posição? Então a gente vai girar essa figura para conseguir comparar as duas. Fiz esse giro aqui. Agora essa parte menor ficou valendo x e essa parte aqui fica valendo 1. Vamos só voltar no desenho ali rapidão. Ó, aqui é 1 e esse pedacinho é x. Ok? E agora eu consigo estabelecer a minha relação de proporção. Lado menor dividido pelo lado maior. Lado menor dividido pelo lado maior. Menor por maior, menor por maior. 1 por 2 mais x e x dividido por 1. Agora, olha o que vai acontecer aí. Quando eu trabalho com essa multiplicação aqui, né, o x multiplica 2 mais x, coloca entre parênteses isso para não dar confusão, e o 1 fica multiplicando 1. Quando x multiplica 2 e x multiplica x, x vezes 2, 2x, e x vezes x, x ao quadrado, igual a 1 vezes 1, que dá 1 também. Vou organizar isso aqui. 2x mais x ao quadrado menos 1, melhorar um pouquinho ainda. X ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. E agora é a sua vez. O que eu vou dizer para você? Vai trabalhar com solução de equação do segundo grau. Cuidado que x representa uma medida, né? Um tempinho para vocês resolverem e nós já voltamos.
Então, aí agora o que você vai precisar, né? Você vai precisar lembrar da famosa formulazinha de Bhaskara, identificar as raízes de uma equação quadrática. Então, ó, x² mais 2x menos 1, identifiquei o valor de A, de B e de C. Determinamos o valor de delta, né? Delta vai ser igual, no lugar de B, eu coloco 2, no lugar de A, coloco 1, e no lugar de C, menos 1. 2², 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, 4 positivo, e o meu delta fica igual a 8. Bem, delta igual a 8, anotei aqui, vou para a fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Substituindo B por 2, delta por 8 e A por 1. O que eu encontro? Raiz quadrada de 8. Olha só, o meu raiz de 8, eu vou trabalhar assim, ó. Esse 8 eu consigo escrever como... Consigo escrever 8 como 8 vezes 1, 4 vezes 2, certo? Eu vou buscar um número que tenha raiz quadrada exata, que seja um quadrado perfeito, né? Na fatoração do 8 ali eu consigo 4 vezes 2. E aí eu vou escrever assim, ó. No lugar de 8, eu vou escrever 4 vezes 2. O 4 tem raiz quadrada exata, não tem? Então, extrai a raiz dele e esse aqui continua. Então, eu fico com 2, raiz de 2 aqui. Certinho? Então, dessa forma, nós seguimos aqui. Por que eu tenho raiz de 8 e ficou 2 raiz de 2? Resposta fica aqui no quadro, né? Então, no lugar do raiz de 8, vou colocar 2 raiz de 2. Voltando lá. Posso simplificar todo mundo por 2 aqui. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Mais ou menos. 2 raiz de 2 dividido por 2, só raiz de 2. Agora eu vou para x1 e x2. x1 vai ser igual a menos 1 mais raiz de 2 e x2 vai ser igual a menos 1 menos raiz de 2. O que você precisa lembrar também? É necessário lembrar que o teu raiz de 2, número irracional, que vale aproximadamente 1,41. E no x1, o que eu tenho? 1 é menos 1 mais raiz de 2. E aqui, só para justificar por que eu vou anular uma delas, tá? Vou trocar esse aqui por esse número. Vou trocar raiz de 2 por 1,41. x1 vai ser igual a menos 1 mais 1,41. O meu x1, ele fica valendo 0,41 positivo, ok? E o x2 menos 1 menos 1,41. E o meu x2 fica lá para menos 2,41, né? E aí eu vou cancelar esse aqui. Por que eu cancelo ele? Porque x representa uma medida. E quando x representa uma medida, eu não posso trabalhar com valor negativo. Então, cancelamos o x2. E aí, o x vale quanto? Alternativa A, menos 1 mais raiz de 2. Ok? Exercício 4. A sombra de um poste vertical, projetada pelo Sol sobre um chão plano, mede 12 metros. Então, tem um poste aqui, ele projeta a sombra aqui, e essa sombra tem 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro, o bastão está representado em verde aqui, de altura 0,6 metros ou 60 centímetros, esse é o valor da sombra do bastão, a altura do poste é, então eu quero que você compare a altura do bastão com a sombra do bastão, a altura do poste com a sombra do poste. Ok? Você tem lá a alternativa A 6 metros, alternativa B 7,2 metros, alternativa C 12 metros, alternativa D 20 metros e alternativa E 72 metros. Você imaginou um poste de 72 metros pelo plano? Mas, se o cara está meio distraído,
né? Não pode nem pensar assim, ah, tá falando de um poste com 72 metros de altura, um pouco alto aí. Bom, um tempinho para vocês copiarem o enunciado e nós já voltamos aí com a solução. Então, gente, como todas as medidas foram dadas na mesma unidade, né? Nós temos aqui poste, sombra do poste, bastão, sombra do bastão. X para 12 e 1 para 0,6. O 12 vai passar multiplicando o 1 sobre 0,6. E aí eu fico com x igual a 12 vezes essa fração aqui. 12 multiplica 1, fico com 12 dividido por 0,6. E o x igual a 20 metros, ok? Então, o poste tem a altura de 20 metros. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima aula.